Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma noite na nossa casa. Nós agradecemos a presença de todos vocês aqui. Antes de eu fazer a prece inicial, eu vou passar 2 recadinhos bem rapidinho para vocês, tá? Um é da nossa casa mesmo. Nós vamos fazer em junho a nossa tradicional batata recheada para arrecadar fundos para casa, tá? A batata será entregue no dia 7/6, no centro comunitário. E as vendas serão somente antecipadas, tá? Então, ela vai ter de frango e de bacon e o valor é R$ 35. Quem tiver interesse, só procurar qualquer membro da casa que todos estão vendendo, tá bom? E o outro recado é um recado da saúde municipal do nosso município. No sábado agora, nós teremos a campanha de vacinação, tanto no município quanto no distrito de Agulha. A campanha será realizada das 8 às 16, com a atualização da caderneta de vacinação de todas as idades, então todas as vacinas, tá? Assim também como a campanha da gripe, que também está liberada para a população em geral, para todas as idades, tá? Então, não esqueçam de levar a caderneta de vacinação, principalmente para conferir, para atualizar, né? E quem ainda não tomou a vacina da gripe, também para tomar, tá bom? Pode falar? As batatas, se eu não me engano, nós colocamos das 16 às 19, é isso, para retirada? É das 4 da tarde às 7 da tarde, a retirada às 7 da noite, né? Na retirada no centro comunitário, tá? O ano passado a gente acabou adiantando um pouco, e aí a gente vai entrando em contato com as pessoas se isso vier a acontecer. Mas o horário programado é das 16 às 19 para retirada no centro comunitário, tá bom? Nada, imagina. Bom, então vamos fazer uma oração para iniciar a nossa noite. Vamos lá. Pai eterno, elevamos nossos corações a Ti, suplicando pela paz mundial. Um planeta marcado por guerras, terrorismos e divisões, imploramos a Tua intervenção divina, que as nações aprendam a resolver seus conflitos através de diálogo e da diplomacia, e não pela força das armas. Lembrar-nos da palavra de Jesus: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Dá-nos coragem para sermos esses pacificadores em nossas comunidades e além. Que a compaixão e o entendimento mútuo superem o medo e o preconceito. Guia os nossos líderes mundiais para que busquem o bem comum e não somente interesses egoístas. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, reine em cada coração e em cada nação. Que assim seja. Que possamos acalmar os nossos corações e estarmos aqui inteiro para mais uma palestra, para que possamos sair daqui com um pouco de aprendizado para o nosso dia a dia e para a nossa semana. Hoje é a nossa colega Beth de Pirangi que vai fazer a palestra e agradecemos mais uma vez por poder estar aqui com nós. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Eu não sei se eu preciso de microfone porque eu falo muito alto, né? Em casa eles falam, abaixa o tom aí, né? Porque é alto mesmo, né? Bom, uma das perguntas que a gente mais ouve, né, nós espíritas, é se espiritismo é religião, né? Então, às vezes a gente está conversando com as pessoas, né, que ainda não tem uma ligação maior com a doutrina, né? E aí eles falam, mas espiritismo é religião, né? Porque parece que não é, né? Então, aí a gente, quando deparado com essa pergunta, a gente precisa entender que definição que essas pessoas estão tendo de religião, né? Se for naquele quadro de hierarquias, né, a gente pode dizer que a gente não é religião, né? Porque o espiritismo não tem hierarquia. É diferente da Igreja Católica, por exemplo, onde o cargo máximo é o Papa, nas igrejas evangélicas, os pastores, anciãos e tal, né? Então, o que a gente tem
no Espiritismo é uma diretoria, né? Que existe para o bom andamento das casas espíritas, no caso, as USES, a FEB, enfim, né? Aí, mas não é assim uma hierarquia que fala que aquela pessoa tem aquele poder máximo, vamos se dizer assim, né? Se nós formos, assim, nos basear também por rituais e dogmas, a gente também poderia dizer que a gente não é uma religião, né? Porque no Espiritismo nós não temos rituais, né? E não temos dogmas também. Muito embora as pessoas até às vezes debatem com a gente também. Ah, mas vocês têm dogmas, né? Porque é fundamentado em reencarnação, né? É fundamentado na comunicabilidade com os espíritos, é, e outras coisas mais, né? Mas, para a gente, qual é a diferença? Que diferença faz se nós temos dogmas, se nós não temos, né? Se a gente segue um ritual, se não segue, né? Porque o que importa em uma religião não são os rituais, não são os dogmas, e sim o conteúdo, né? Que cada uma delas tem e oferece para nós, fiéis, né? E aí, às vezes, as pessoas ficam perdidas, né? Porque muitas pessoas entram para suas religiões e acham que tem assim a obrigação de acreditar em tudo aquilo que é imposto, entre aspas, vamos dizer, né? Não sei nem se é a palavra certa, né? Mas o Espiritismo dá para nós a liberdade de nós raciocinarmos, né? De nós usarmos a fé raciocinada. Nem tudo, nem todas as pessoas, às vezes, que estão na doutrina espírita, elas conseguem entender sobre reencarnação mesmo. Às vezes as pessoas vêm para o centro espírita e não entenderam qual que é o foco da reencarnação, né? Se nós acreditamos em reencarnação, nós acreditamos em vidas passadas, sucessivamente em vidas futuras, né? E se nós acreditamos em vidas passadas, nós precisamos entender que alguns problemas que ocorrem na nossa vida, né? Se não tem fundamento nessa encarnação, lógico que está vindo de outras, né? E nós vamos ter a oportunidade de corrigir agora, né? E aí a gente fala assim, ó, mas vocês conseguem debater a reencarnação, conseguem debater a pluralidade dos mundos, porque é outro fator complicado, né? Que às vezes a gente vai falar em outros mundos habitados, né? Dá a impressão que foi a gente que criou isso aí, né? Dá a impressão que a gente está falando que nesses mundos habitados são pessoas como nós, vivendo nesses lugares, né? Lógico que é com outra roupagem, que é de outras formas, que é outro tipo de vida que nós estamos falando, né? E às vezes a gente consegue explicar isso para as pessoas, mas muitas pessoas que estão na doutrina também ainda não conseguem entender. Como inúmeras coisas que o Espiritismo vem cada vez mais provando, né? Muitas, tipo assim, hoje a gente fala assim, da proteção aos animais, da igualdade, né, que nós precisamos respeitar as pessoas, como elas são, e aí a gente vai abrindo um leque para muita coisa, né? E aí a gente fala assim, mas qual que é o principal foco de uma religião? Não é o amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e a caridade em movimento, o respeito. Então, se nós buscarmos por esse lado, a gente pode afirmar categoricamente que o Espiritismo é religião, né? Porque isso é o que a gente mais defende, né? A gente defende esse amor a Deus, esse respeito, a gente entende que Deus quer o melhor para cada um de nós, a gente entende que não existe injustiça sendo cometida, a gente já vai
a gente tem essa questão. Isso significa que nós somos melhores que os outros, mais evoluídos que os nossos outros irmãos de outras religiões? É lógico que não, né? Porque as pessoas do bem estão espalhadas em todas as religiões e até em nenhuma religião. Porque a gente sabe que a gente fala muito em religião, da necessidade de nós frequentarmos um templo religioso, porque é importante para nós trocarmos as nossas energias, né? As nossas energias deletérias por energias benéficas, nos fortalecermos, né? Nós trocarmos as nossas companhias espirituais, né? Quantos irmãozinhos sofredores nós trouxemos para essa casa hoje? Para serem socorridos, para serem amparados e esclarecidos, né? Acredito que todos nós trouxemos alguém, né? Então, isso já é um grande presente para esses irmãos sofredores. E para nós também, né? Que temos essa oportunidade. E aí a gente fala, né? Falando dessa questão do templo religioso ainda, religião, a gente sabe que não é sinônimo de caráter. Que às vezes a pessoa também frequenta um templo religioso assiduamente. Não perde, né? Para nós espíritas, não perdemos uma palestra, não perdemos um grupo de estudo e vamos e assistimos, né, as palestras nas redes sociais e tudo mais, mas a gente nem sempre faz as coisas certas, né? E existem muitas pessoas que se escondem dentro dos templos do templo religioso para ficar assim, camuflado, vamos dizer, porque quantas pessoas que não frequentam nenhum templo e são pessoas de exemplo, são pessoas que dão amor, que dão atenção, né? Que vê a necessidade do outro e assim por diante. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, a gente chega à conclusão que espiritismo, além de religião, é ciência e é filosofia, que é o que a gente aprende, né? Ciência porque estuda as leis que regem o universo, né? A vida moral e tudo mais. E filosofia, porque desenvolve o pensamento filosófico, que dá aquela liberdade de nós sabermos né, de perguntarmos, né, o porquê das coisas, né? Então, faz com que a gente, de uma certa forma, a gente cresça intelectualmente também. Porque se a gente fizer uma análise, por exemplo, de quando nós, né, cada um de nós aqui, de quando a gente, porque a maioria de nós viemos do catolicismo, vamos dizer, né? A maioria, né? E a gente tinha um certo conhecimento das coisas. E depois que a gente conhece a doutrina espírita, a gente passa a ter uma visão mais ampla sobre todas as coisas que a gente consegue avaliar. Mas para isso, o que a gente precisa? A gente precisa estudar. Não significa que a gente tem que ouvir as coisas só. A gente tem que buscar, porque se a gente não busca, a gente não consegue interpretar muitas coisas. Eu estava comentando que quando eu entrei para a doutrina espírita, por exemplo, há uns 31 anos, acho que foi mais ou menos, eu via tudo aquilo que eu começava a ler, parecia assim, um bicho de 7 cabeças, que eu nunca ia interpretar aquilo ali, né? Eu mesmo falava, o que eu estou fazendo aqui? Porque quando eu conheci o espiritismo, foi assim, uma coisa, né? A gente fala, nada é por acaso mesmo, né? Eu sempre gostei, assim, de fenômenos, na verdade, né? E desde criança eu presenciava algumas coisas, então aquilo já me chamava a atenção, que é a incorporação, entre aspas, né? Aquele tempo, médiuns davam comunicação em qualquer lugar, porque não tinha uma assistência maior como tem agora. Então eu via aquilo, gostava de ver. E aí meu marido, quando eu casei, meu marido, sabendo que eu gostava, começou a assinar o grupo ali do livro, né? Tinha o grupo do livro no centro. E aí ele começou a assinar, mas eu nem lia, porque eu não entendia nada. E aí depois teve um caso na diretoria, o pessoal que estava acabou se afastando da casa espírita. Como eles sabiam que eu assinava o grupo do livro, eles me convidaram para participar de um grupo de estudos que era na casa da pessoa.
Eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ter que ir, né? Porque é na casa, não tem como eu fugir. E pensei, mas eu vou só um dia, porque deve ter umas 20 pessoas lá. Eu vou um dia, tenho criança pequena, vou dar uma desculpa e não vou mais, né? Cheguei na casa da pessoa, tinha 3 pessoas, o casal e mais uma. Aí eu falei, como que eu não volto na outra semana? Vou voltar na outra semana, né? Quem sabe aparece mais alguém e eu não volto mais. Aí daí então nunca mais parei. Nós ficamos com esse grupo de estudos uns 2 anos. Depois esse grupo também se dissipou e eu fui para a Casa Espírita de Pirangi. E nunca mais saí e estou aqui até hoje, graças a Deus. Acho que nas próximas encarnações a gente vai continuar trabalhando, né? E aprendendo e praticando, que é o que é mais importante. E aí, falando ainda de doutrina espírita, a gente sabe que no Brasil estão concentrados o maior número de espíritas do mundo, né? Ao contrário da França, porque foi codificado na França, mas não é na França que está o maior número de espíritas, é no Brasil. E o Brasil, ele é o terceiro, né? O Espiritismo, no Brasil, é o terceiro grupo de religiosos, né? Então, é importante para nós, né? A gente ter esse... Tá aí no terceiro lugar, né? Tá disputando com os católicos e com os protestantes, né? Uma disputa saudável, né? No caso, a gente fala, né? Porque a doutrina espírita é uma doutrina muito nova, né? Diante das outras religiões, a gente é bebezinho perto deles. E a gente está chegando, né? E aí as pessoas falam assim, fala-se muito também do Brasil sendo a pátria do Evangelho e o coração do mundo, né? Que aqui é o país onde a maior chance de evolução está aqui no nosso país, pela diversidade, por tudo que existe no nosso país. Muito embora muitas pessoas acreditam, né, e não defendem a nossa pátria como deveria defender, né? Dá valor, às vezes, em países de fora, olham a economia de fora, mas não é isso que é importante para a evolução do espírito. O importante é o amor que a gente acaba depositando para um e para outro aqui, né? E as pessoas também dizem, mas o Brasil sendo pátria do Evangelho, coração do mundo, por que tem tanta violência? E a gente pergunta também, mas será que é só no Brasil que tem violência? Né? Será que essa violência que a gente ouve falar, será que é só aqui? Será que em outros lugares a violência não é muito maior? O preconceito não é muito maior do que existe aqui no nosso país? E aí a gente chega a uma... Eu vi uma palestra do Haroldo Dutra, que ele estava falando sobre essa questão, onde ele diz que no nosso país reencarnaram aqui aquelas pessoas que encabeçaram as guerras, muitas guerras, né? Muitos inquisidores, as cruzadas. Quer dizer, esse povo reencarnou tudo para cá, mas não reencarnou só aqui também, porque a gente vê que tem país guerreando por aí, né? A gente vê que tem país patrocinando guerra. A gente vê muita coisa. Então, quer dizer, não estão só aqui no Brasil. Mas eles reencarnaram aqui no Brasil como uma forma de castigo? Não. Foi a oportunidade valiosíssima que eles tiveram para ficar mais fácil para eles evoluírem, para eles subirem aí um degrau, né? E muitos estão aí no meio político, né? Alguns conseguiram se melhorar, outros não, né? Então não tem milagre, não tem varinha mágica, a gente sabe disso. Mas a gente sabe também de muitos espíritos boníssimos que reencarnaram aqui para auxiliar. Hoje eu estava vendo também, parece que o Divaldo, né, que desencarnou ontem, né? E que ele é um dos 200, né, que está finalizando aí. E quantos espíritos missionários passaram por aqui, estão por aqui em anonimato, né, que vivem por aqui ainda. E nem sempre a gente consegue enxergar às vezes, né? Se a gente for avaliar à nossa volta, quantas pessoas boas tem?
né? Quantas pessoas estão praticando a caridade? E às vezes a gente acha que tem que ter um nome, né? Tem que ter né? Ser uma coisa grandiosa. Eu sempre falo que para nós, e a gente aprende isso na doutrina, para nós, as pequenas atitudes todos os dias é o que vai fazer de nós pessoas melhores. Não adianta nós querermos ter grandes atitudes, que às vezes nós não temos nem oportunidade para ter grandes atitudes durante a nossa reencarnação. Então, são as pequenas que vão nos fazer melhores. E a gente vê também na doutrina espírita, aprende, né, na doutrina espírita, nós somos reencarnacionistas, como nós falamos, né? Então, acreditando em outras existências, né, existências passadas e futuras, a gente precisa também entender que a cada reencarnação foi feito um planejamento para essas reencarnações. Né? Ninguém reencarnou ao acaso, ninguém reencarnou sem a mínima proteção, ninguém. Né? E cada uma dessas pessoas, né, nós, espírita em evolução, a gente tem aí essa informação de que nós não regredimos nas nossas reencarnações. Então, a cada reencarnação, nós temos a oportunidade de melhorarmos, nós temos a oportunidade de aprendermos mais. Dizem até que a gente sempre faz um pouquinho melhor, né, do que da última reencarnação. E o máximo que pode acontecer, se a gente não tiver boa vontade e se a gente não quiser aprender, né, a gente fica estacionado. Né? Então, aquilo que nós conquistamos nas reencarnações anteriores, ninguém tira de nós. Né? Então, isso é uma... Aí, às vezes, as pessoas falam, mas se ninguém tira, por que certos espíritos são degradados? A gente ouve muito falar no degredo agora, na transição planetária, né? Que alguns espíritos serão banidos do nosso planeta, né? Que eles serão mandados para planetas menos evoluídos, né? Onde não tem tanta tecnologia, não tem, né? Ali na era primitiva, vamos pegar ali na era primitiva, né? Não é castigo também, é uma forma de fazer com que esses espíritos se melhorem, né? Tipo assim, o aluno está na terceira série, ele não consegue aprender nada, então volta para a segunda série, quem sabe ele começa ali de novo, de lá de baixo, e aprende um pouco mais e caminha mais rápido, né? E assim a gente vai caminhando, né? E como espíritas também, né? As pessoas perguntam para a gente, é uma das perguntas que mais faz sentido para as pessoas. Por que uns sofrem mais que os outros? Né? Por que uns têm mais oportunidade do que os outros? Né? Por que uns nascem ricos, outros na miséria e assim por diante? Voltamos no nosso maior presente, que é a reencarnação. Não tem como negar a reencarnação. Né? Se não existisse a reencarnação, como a gente explicaria esses sofrimentos? Né? Será que Deus errou na hora que uma criança precisou nascer com certas deformidades, com problema físico e mental? Será que Deus não colocou atenção nessa hora? Porque o outro nasceu, além de rico, perfeito, bonito, inteligente. Né? Então, será que teve essa diferença? Né? É lógico que não. Né? Nós estamos contando as reencarnações anteriores e nessas situações são pesadas inúmeras coisas. Porque nenhuma reencarnação é igual à outra. E nenhum problema. O meu problema pode ser semelhante ao outro, mas as minhas reencarnações não necessariamente são. Né? Às vezes as pessoas, tipo assim, ocorrem aquelas mortes coletivas, né? Onde várias pessoas desencarnam da mesma forma, do mesmo jeito e tal. Será que todas aquelas pessoas tinham o mesmo débito, a mesma coisa? Às vezes não, foi uma oportunidade só, né? Será que derrubou o avião? Será que participou de guerra? Às vezes não, teria que desencarnar, aproveitou o momento. Que nem muitas vezes, né? Às vezes fala assim, a pessoa passou por um câncer, né? Sofreu tanto, teve tantos sofrimentos, saiu ali na rua, escorregou e morreu, bateu a cabeça e morreu.
Não morreu do câncer, mas morreu disso. Teria que morrer de algum jeito, né? Então, era o tempo, era aquela hora, né? Então, a espiritualidade, Deus faz tudo certo, tudo correto, né? Outra pergunta também que fazem a nós espíritas é assim, mas vocês falam muito em reencarnação. Se a gente teve outras vidas, por que a gente não lembra dessas vidas? Né? É uma pergunta muito, muito frequente para nós também. Não significa que a gente não se lembre totalmente, mas de vez em quando a gente pode ter alguns flashes. E o esquecimento, ele é necessário para a nossa proteção espiritual e para nós termos méritos nas nossas ações. Às vezes a gente fala, já pensou se a gente se lembrasse das nossas reencarnações anteriores, né, convivendo com as pessoas que a gente prejudicou e que nos prejudicaram, e daí por diante, né, como seria? E aí, se a gente soubesse de tudo, ficava muito mais fácil, né? A gente ia fazer tudo certinho, né? Ou a gente ia, não, aqui eu errei com essa pessoa, então vou fazer assim, vou fazer assado, não teria mérito. E sobre esses flashes que a gente tem de vez em quando, eu sempre falo, a gente passa para um lugar, a gente nunca passou, a gente nunca viu determinada pessoa, mas parece que aquilo vem à tona, alguma coisa, né? Parece que eu já passei por aqui, nunca vi essa pessoa, eu tenho repulsa dessa pessoa, ou eu tenho uma afinidade muito grande, mas nunca conversei, não sei da onde eu conheço essa pessoa. Às vezes são reencontros, né? Reencontros de reencarnações anteriores. E a gente assim vai tocando, né? E eu falo que para nós que estamos no meio espírita, quando a gente tem essas sensações, se for sensação de repulsa, a gente tem também já o conhecimento, não é por acaso. Então vamos fazer uma prece, vamos mentalizar coisas boas. Porque se a gente alimentar também esse sentimento, vai sempre piorando cada vez mais. A gente ouve muito também sobre a lei de causa e efeito, né? É muito comum no nosso meio espírita, né? Tá sob a lei de causa e efeito, né? Então, né? Ele fez assim, agora está levando, né? Então dá a impressão também que tudo que acontece de ruim com a pessoa, entre aspas, né? Ruim, dá a impressão que a pessoa também fez muito algo ruim, né? E, às vezes, né? É uma forma de... às vezes o sofrimento que a gente acha que às vezes é tão ruim para a gente tem que enxergar como uma forma de aprendizado, né? Então, na verdade, é muito assim, né? A gente, quando tem uma consequência de alguma coisa, é a oportunidade que nós temos de não só reparar os nossos erros, mas, como diz o Haroldo também, né? Devolver aquilo que nós roubamos, né? Então, a gente está devolvendo as coisas, né? A gente fala, será que nessa vida, né, no nosso dia a dia, será que a gente só rouba coisas materiais? Será que essa questão de roubo é só para coisas materiais? Lógico que não, né? Porque no dia a dia das pessoas, muitas vezes, a gente rouba o sossego do outro, a gente rouba o respeito, a gente rouba a tranquilidade, a gente rouba a paz, né? Às vezes com o nosso jeito de ser. E isso, né, dá pra gente, assim, aquela coisa da reflexão, quando a gente sabe que todos nós estamos fadados à lei de causa e efeito. Se eu estou fazendo isso agora, será que eu gostaria que eu fosse tratado dessa forma? Será que se a gente trocasse de lugar, eu estaria confortável com esse comportamento que eu estou tendo? A gente tem que fazer essas reflexões às vezes, porque dá a impressão que a gente não faz nada por mal, né? A gente fala, mas não falei por mal, não fiz por mal. Mas está tendo um efeito, né? Então a gente tem que ficar atento, né? Não vamos fazer, nem tratar as pessoas
da forma como a gente não quer ser tratado, porque nós vamos ter a consequência. E se a gente tem um comportamento bom, mesmo sendo maltratados, nós também vamos receber. Nós vamos receber o que é bom. Nós vamos receber o nosso prêmio por estarmos seguindo os ensinamentos de Jesus. Né? Para nós, não é porque o outro nos prejudica que a gente tem que prejudicar também. Não é porque o outro nos trata mal, porque a gente tem que, né, tratar dessa forma. Essa questão de pagarmos na mesma moeda o mal recebido já ficou lá atrás, na época de Moisés, né? Então a gente tem que entender que nós já estamos em outros tempos. E isso é importante, até porque se nós agirmos dessa forma, né, pagando, né, um faz aqui, a gente faz também, né? Aquela coisa, matou, tem que morrer, então vamos agir dessa forma. O que acontece? Vira uma bola de neve. O que a gente vê nas reuniões mediúnicas? A maioria das obsessões são por questões de vingativas, né? Sempre ocorreu alguma coisa em reencarnações anteriores que aquele obsessor que ainda está. Às vezes o cara já reencarnou 2, 3 vezes, o obsessor está lá ainda, né? Com vestimenta de aço ainda, naquelas guerras e tudo mais, e, né? A gente fala, quanto tempo já passou e você está perdendo tempo com isso. Então vai virando uma bola de neve, as reencarnações vão sendo cada vez mais conturbadas, cada vez mais difíceis, né? Onde vão chegando as reencarnações expiatórias, que não é fácil para ninguém. E a gente fala assim, com todas as coisas que a gente aprende na doutrina espírita, a gente ainda chega à conclusão que espiritismo não é para quem quer, né? Espiritismo é para quem aguenta. Por quê? Porque dá para nós essa noção de responsabilidade. Então, quando a gente tem essa noção de responsabilidade com os nossos atos, né? Quando a gente enxerga que é muito melhor nós avaliarmos o nosso comportamento e não o comportamento do outro, a gente já começa a entender que nós vamos pagar um preço mais alto se nós cairmos nesse erro, porque qual é a frase mais importante também, uma das mais importantes do Espiritismo? Que a cada um segundo suas obras, né? E a cada um será cobrado conforme foi dado, né? Então, se a gente tem um conhecimento maior sobre as nossas responsabilidades, maior é a nossa responsabilidade diante dos nossos atos. Então, quer dizer, se nós buscarmos, por exemplo, a gente está num mundo material onde os desejos materiais, os prazeres mundanos, eles vêm à tona, porque nós temos as nossas tendências do passado, né? E se nós cedermos a certos impulsos, logicamente que nós, como espíritos conhecedores das nossas responsabilidades, nós seremos cobrados mais do que outras pessoas que não têm o mesmo conhecimento que nós, né? E aí, só para finalizar, né, a gente vê também que muitas pessoas entraram para a doutrina espírita, mas o espiritismo não entrou para a vida daquelas pessoas, né? Não conseguiu atingir nem a questão intelectual, nem a parte moral, né? Porque a pessoa está no espiritismo, ela conhece o espiritismo, mas na hora de praticar as ações, na hora de ter os seus pontos de vista, parece que não aprendeu nada, né? Parece que, tipo assim, às vezes, por isso que às vezes as pessoas falam para a gente, mas aquela pessoa não é espírita? Por que está fazendo aquilo? Então dá a impressão também que espírita tem que ser santo. A gente sabe que não é isso que nós estamos falando, mas são coisas pequenas que a gente precisa prestar atenção. Se a gente observa que o outro está tendo um comportamento, tendo um pensamento que não condiz com aquilo que a gente aprende na doutrina, sendo reencarnacionistas, porque a gente sendo reencarnacionista, a gente tem a obrigação de prestar atenção no nosso ponto de vista, né? Com relação ao aborto, pena de morte, por aí vai. São muitas coisas que a gente ainda precisa prestar atenção.
né? Porque senão dá a impressão assim, se a gente acredita em reencarnação e sabe que os problemas estão ligados a vidas passadas, como que a gente tem certos pensamentos? Então, contradiz. A gente tem que prestar atenção nisso aí. Mas o Espiritismo, ele acaba mostrando para a gente, além de todas essas coisas difíceis às vezes da gente entender, mostra que é sempre tempo de recomeçar, né? Que nunca a gente deve desistir das coisas que a gente quer conquistar, sejam elas materiais, porque a gente vive no mundo material, a gente precisa ter as nossas conquistas materiais, a gente precisa ter os nossos sonhos, né? A gente precisa querer a nossa melhora. Isso faz parte da nossa evolução espiritual. E o fator principal é que aquele que sabe mais tem obrigação de ajudar o que sabe menos, né? Porque se nós, no nosso conhecimento, no conhecimento da doutrina, a gente achar que tudo é só para nós, serve só para nós e para nossa família, né? Para as pessoas que a gente ama, a gente está errado, né? Então a gente tem que entender que a gente é o coletivo, né? A gente tem que pensar em tudo. Então o que é bom para mim é bom para todos. O que não serve para mim não serve para ninguém. Não serve nem para o meu pior inimigo, nem para ninguém. E a gente tem que evitar certas situações dessa forma, né? Então, que a gente possa cada dia mais aproveitarmos aquilo que a doutrina oferece para nós, né? Com gestos simples, com comportamentos, entre aspas, pequenos, nós vamos cada vez mais galgarmos, né? Um degrauzinho a mais aí na nossa escala evolutiva, e com isso a gente pode auxiliar os nossos familiares, as pessoas que a gente ama, né? Porque a gente acaba tendo os nossos méritos, né? Os nossos bônus, né? E aí, na hora que a gente precisa, né? A gente eleva pensamento em Deus e tenta aí uma intercessão, né? E porque às vezes a gente não faz nada, mas na hora que acontece o problema aí a gente lembra, né? Ai, não, me ajuda, não sei o quê, né? Então, quer dizer, é preciso merecer. Então, se a gente merecer, nós vamos ter aquilo que é necessário e importante para a nossa evolução. Eu nunca pergunto, vocês fazem a prece final? Que eu nunca faço, né? Aí depois que eu fiquei pensando, gente, é porque lá no centro é assim, né? Geralmente tem a pessoa que faz, né? Então eu nunca perguntei, depois eu fico, toda vez que eu venho passar, não perguntei da prece e também não fiz a prece, né? Bom, então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos protegendo. Vamos envolver esses pensamentos de amor e vamos agradecer, né, a oportunidade de mais uma noite, estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus. E assim nós vamos aproveitando também para pedir por todas as pessoas que se encontrem passando por problemas de saúde, alguns internados nos hospitais, outros em seus lares, que esses irmãos possam receber não só o remédio material, mas também o remédio espiritual, que vai dar a eles o conforto e a sabedoria para enfrentarem essas dificuldades. Vamos pedindo, Senhor, por aqueles nossos irmãozinhos que perambulam pelas ruas, drogados, alcoolizados, sem um lar, sem ninguém para poder contar, que eles também possam receber nesse instante todas as energias que emanam desse local, pedindo que eles também possam se fortalecer e buscar um caminho para mudanças. Vamos pedindo por todas as pessoas que preocupam os nossos pensamentos, estejam elas no plano material ou no plano espiritual, que possam encontrar toda a paz, a calma e a sabedoria necessária para enfrentarem as suas dificuldades. Vamos pedindo por aqueles irmãos em tratamento, nas comunidades terapêuticas, nos hospitais psiquiátricos, pelos nossos irmãozinhos encarcerados,
perdidos em seus pensamentos, às vezes no erro, né? Que eles possam buscar a força necessária para mudança, né? Mudança de vida, mudança de hábito e aproveitarem ao máximo a oportunidade reencarnatória. Vamos pedindo também uma higienização completa nos nossos lares, com a retirada de irmãozinhos que interferem de forma negativa esses ambientes, que eles possam ser encaminhados a locais apropriados no plano espiritual e receberem tudo aquilo que necessitem. Pedindo também que seja derramado sobre todas as pessoas nesses lares as energias benéficas e salutares para o refazimento de cada um de nós. Quanto a nós, pedimos que estejamos sempre atentos aos nossos pensamentos e comportamentos. E assim, agradecemos a Deus, a Jesus, as equipes que coordenaram os trabalhos da noite de hoje, pedindo que fiquem conosco agora e sempre. Que assim seja, Senhor.